Bom dia, queridos amigos do Viva a Vida. Hoje é sábado, é dia do nosso encontro de todas as manhãs de sábado. Nós estamos aqui para abençoar o seu coração. Eu sou pastor da Igreja de Nova Vida lá em São Paulo. E quando você visitar São Paulo, tenha também a alegria de nos conhecer e nós certamente vamos ter uma alegria maior ainda de ter você conosco. Nós estamos no bairro da Saúde, onde há saúde espiritual, onde há saúde para abençoar a vida de todos. Nós estamos todos os sábados pela manhã com um propósito: conversar, dialogar, falar a respeito de assuntos pertinentes do nosso dia a dia. A verdade é que o programa é muito pequeno, é curto, e a gente tenta sintetizar tudo. Mas se você quer conhecer mais, visite uma das nossas igrejas, fale conosco e nós teremos o prazer imenso de orientar, aconselhar e falar com você o que você precisa ouvir. Fique conosco, porque temos um programa preparado especialmente para abençoar a sua vida. Nós voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Você sabe que gosto não se discute. Então, não tem como. Eu, por exemplo, por alguma razão que eu não entendo, talvez genética, eu não gosto de cebola. Você pode preparar o melhor prato, não dá para a gente assimilar. Se tem cebola, eu rejeito. Como eu gosto de músicas silenciosas, músicas suaves. Não sou dessa geração que anda com iPod no ouvido, ouvindo músicas a uma altura louca. Eu sou mais do silêncio. E hoje eu estou aqui ao lado do pastor Fernando, exatamente para nós conversarmos. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bispo. Bom dia mais uma vez, nossos amigos. É um privilégio estar aqui mais uma vez. Nós queremos conversar sobre silêncio, pastor. Será que tem alguma, vamos dizer, aplicação para a nossa vida espiritual? Você sabe que a Bíblia, ela ensina que há um tempo determinado para calar e um tempo determinado para se falar. Eu gostaria de perguntar logo no início para o irmão, qual é o tempo melhor? É o de falar? Porque na verdade nós somos faladores, somos pregadores. Qual é o tempo melhor? O falar ou o tempo de se calar? Eu vou tentar mudar um pouquinho. O tempo mais fácil é de falar, o mais difícil é de ouvir. Então acredito que para muitos, né, o tempo de ouvir é o tempo mais difícil, né? Aliás, há um preceito bíblico a respeito, né? É verdade. De que é melhor nós ouvirmos do que nós falarmos. Aliás, a Bíblia diz que a gente tem 2 ouvidos e uma só boca, né? Sejam mais ouvidores da palavra, diz o texto bíblico, né? Agora, nós sabemos, pastor, que o silêncio tem uma voz. Não sei se o irmão se recorda daquela expressão do salmista. Ele diz: um dia discursa a outro dia, uma noite a outra noite, e ele chega a dizer assim: não há linguagem, não há palavras, né? Interessante, né? Está falando de silêncio, não há linguagem, não há palavra, não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se ouve a sua voz. Um versículo estranho esse, você não acha? Por que é tão difícil a gente ouvir o silêncio? O homem é extremamente ansioso, né, bispo? Jesus, ele antes de fazer aquela multiplicação dos pães e peixes, ele nos dá a lição sobre isso quando ele fala para os apóstolos assim: manda o povo sentar. Havia um reboliço ali, né? Havia uma agitação, uma ansiedade muito grande. E lá no Salmo 46, versículo 10, Deus também fala isso: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Acho que a ansiedade humana é que faz com que o silêncio seja o nosso maior adversário, né? O silêncio de Deus, no caso, né?
E você fala dessa ansiedade porque a palavra parece que, ao verbalizarmos, a gente tenta equilibrar um descontrole emocional. Você pode perceber, você que está nos assistindo, que quando uma pessoa está nervosa, ela tende a levantar o nível da sua voz. Ela tenta ser ouvida de uma forma mais, vamos dizer assim, audível, ela se torna mais agressiva. Quando, na verdade, quando a multidão, você lembra também, estava para apedrejar uma mulher, Jesus não disse uma palavra, silenciosamente ele escrevia lá na areia. E já que nós estamos falando de textos bíblicos, há também aquele momento em que Moisés foi chamado lá no monte, e diz-nos o texto que ele permaneceu 40 dias, 40 noites, sem ouvir uma só palavra, apenas silêncio dominava aquele ambiente. O que o irmão imagina que Deus estava querendo ensinar a Moisés naqueles 40 dias? Acredito que o silêncio de Deus ali para Moisés, primeiramente, é para mostrar ao próprio Moisés, né, a soberania de Deus em todo e qualquer aspecto que Moisés pudesse imaginar. Porque se Deus chega de pronto e começa logo o seu discurso, Deus estaria contribuindo para que aquele jeito imediatista de Moisés se prolongasse. Algum tempo atrás, bispo, eu participei de uma reunião com alguns empresários e eu fiquei muito surpreso quando o empresário chamou a atenção da sua secretária executiva dizendo assim: a internet está muito lenta, eu não posso ficar 30 segundos esperando o extrato bancário. Aí eu me recordei daquela época em que você mandava o office boy para a fila, o office boy ficava lá 40 minutos, aí tinha o tempo de volta, né? E isso gerava umas 2 horas no mínimo. Mas como hoje nós estamos assim, imediatista, né? Queremos tudo é já. Se Deus falasse, Moisés teria alimentado dentro de si aquele desejo sempre de imediatamente ouvir a voz de Deus. Deus então primeiro tira isso dele e mostra para ele, como a própria palavra fala, que debaixo do céu tudo tem seu tempo, né? Hoje nós estamos vivendo num tempo muito singular. Eu estava de viagem para o Rio outro dia de avião e eu estava observando os comissários lá dizendo: olha, está proibido o celular, desliga o celular, o avião está em abastecimento. Mas a quantidade de pessoas que estavam falando, e uma do meu lado dando ordens certamente a um escritório: não faça isso, não faça aquilo. Eu fiquei imaginando, se desse um pane ou nas companhias de celular e nós ficássemos privados desse aparelhozinho, eu acho que o homem entraria em pânico, entraria numa confusão mental, porque hoje nós deixamos de lado esse momento de quietude. Aliás, você citou uma palavra aí, tem um salmo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Tem um salmo que diz isso: aquietai-vos. Ficar em silêncio não é, a gente vai conversar daqui a pouquinho, não é deixar de falar. Silêncio não é mutismo, né? Mas silêncio é uma arte que poucos conseguem dominá-la. Nós somos, como eu disse, pregadores, a gente fala, mas eu pessoalmente gosto e cultivo o momento de silêncio. Eu gosto de estar quieto, gosto de estar calmo, gosto de ouvir o barulho das coisas, né? É como disse lá o salmista: por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E é no silêncio que você consegue captar a voz e, quem sabe, o recado de Deus. Fique conosco, a gente volta já já com o programa Viva a Vida. E tenha certeza, este assunto tem muito a ver com as suas necessidades. Porque se nós praticarmos o silêncio, quem sabe dentro de casa, muitas das dificuldades que enfrentamos desapareceriam. Fique conosco, a gente continua daqui a pouco. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja,
a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O silêncio das mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo. Todas as manhãs nós estamos com você e nós esperamos que você esteja também conosco. Temos aí os endereços das igrejas no rodapé do seu televisor. Procure a mais próxima. Se não for mais próxima, vá mais longe, mas o importante é que você esteja presente amanhã. Amanhã é dia do Senhor, é domingo, é um dia muito especial para nós cultuarmos a Deus, louvarmos o nome do nosso Pai. Estou conversando mais uma vez com o pastor Fernando, pregador da Palavra de Deus, responsável pela Academia Missionária lá de Caxias, e estamos falando sobre silêncio. Aliás, o programa, pastor Fernando, deveria nós ficarmos olhando um para o outro e deixar o tempo correr em silêncio, porque estamos falando da importância do silêncio, não é? Mas precisamos traduzir isso em palavras para que você entenda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão, já no contexto agora mais evangélico, cristão. O que significa biblicamente silenciar o coração? Silenciar o coração, nós podemos definir com a seguinte expressão: guardar ou tranquilizar o seu coração. Essa tarefa não é fácil. Por mais que a gente, na nossa retórica, na nossa oratória, a gente sempre fale, a gente sempre aconselhe, é um negócio muito complexo. Porque nós estamos falando agora do coração, é claro, de forma simbólica, o gerador de sentimentos. Os nossos sentimentos, né, os nossos pensamentos, eles, por muitas vezes, eles nos surpreendem a nós mesmos. Muitas coisas o próprio apóstolo fala, aquilo que eu não queria falar, que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Acalmar o coração é tentar silenciá-lo. É lembrar do que Pedro fala na sua carta: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Aquilo é um apelo, né? Aquilo é um apelo que o apóstolo fala para nós. Ao meu ver, o silenciar o coração é guardar, é aquietar, é esperar, né? E eu confesso para o meu bispo e para todos que nos escutam que esse é um dos meus defeitos. Eu não suporto esperar. Né? Eu acho que muitas pessoas também não têm essa facilidade, mas quietar o coração é importante para nós ouvirmos aquilo que Deus tem a falar conosco. Eu gosto muito, pastor, de uma passagem bíblica em que um dos profetas de Deus estava assim fugindo de uma situação, entrou num processo de, dizem aí os estudiosos, de depressão, se sentiu sozinho, abandonado, se refugiou, se escondeu, e de repente Deus tenta falar com esse profeta e vem um barulho tremendo, trovões, ventania, e diz-nos o texto que Deus não estava em nenhuma daquelas situações que chamaria obviamente a atenção de qualquer um, mas que de repente veio assim um cicio, um vento suave, um vento silencioso, e Deus falou ao profeta. Eu gosto muito dessa passagem porque me parece que ela se encaixa dentro daquele contexto que o salmista disse, né? Há silêncio em toda a terra, mas ouve-se a voz de Deus nestas situações. Nós somos, como eu comentei com o irmão, oradores, pregadores, e a gente tem, obviamente, a função de ministrar a palavra de Deus. E uma das formas é orar a Deus, e a gente ora a Deus verbalizando palavras. Agora eu pergunto, como conciliar silêncio com oração? O silêncio com a oração. Porque oração é falar. Parece até que há uma contradição, né? Mas não há. A oração, quando nós falamos em silenciar na oração,
é quando nós deixamos, né, ou pelo menos proibimos que o nosso coração manifeste toda aquela angústia, tudo aquilo que está dentro da nossa alma. Você pode orar, você pode falar com Deus e ao mesmo tempo silenciar o seu coração, guardar o seu coração. Como nós também podemos orar, né, extravasando o que se passa no nosso coração, como se fosse um desabafo, um gabinete pastoral com o divino, né? Mas nós podemos orar, falar com Deus e ao mesmo tempo silenciarmos a nossa alma, né? Porque para Deus isso é muito importante. E acredito eu que para Deus operar na nossa vida tem que haver esse silêncio. Tem que haver silêncio. Tem que haver esse silêncio. Aliás, Jesus mesmo disse que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Então, nós achamos que oração é discursar, é falar, e, enfim, encher o espaço com palavras, quando na maioria das vezes é aquela introspecção, aquele silêncio interior. Aliás, eu volto a um ponto atrás aí, silêncio interior é uma das práticas, pelo menos para mim, mais difíceis, porque você não consegue silenciar sua mente. Você, quando se ajoelha para orar, e mesmo que você queira ficar em silêncio, a sua cabeça está a 1000 por hora. Como é que o irmão consegue administrar isso na sua vida pessoal? Eu vou fazer minhas suas palavras, né? Da dificuldade que eu também tenho, né? Realmente é muito complexo, é muito difícil, mas torno a repetir, é algo extremamente necessário. Que nós não podemos confundir silêncio na oração com meditação, né? Transcendental, as coisas que fazem por aí. Orar em silêncio, acalmar o seu coração, é ouvir, né? Nós temos esse privilégio de o Deus que nós oramos, com quem falamos, também fala, né? É ouvi-lo, é falar com ele, é aquietar a nossa vida. Mas, repito, né, também tem essa dificuldade, também tem essa luta interior de acalmar, de aquietar. Eu li uma frase de uma escritora chamada Catherine Dweck, e ela escreveu um livro chamado O Deserto. Nesse livro ela diz o seguinte, que o único meio que pode ajudar o homem a encontrar respostas sobre si mesmo e sobre aquele que o criou, isto é, sobre Deus, é o silêncio, a solidão, e ela diz, numa palavra, o deserto. Eu gostei muito desta afirmação, porque a única forma que nós temos realmente de encontrar respostas é quando a gente acalma o interior, aquieta a alma e deixa Deus falar. Então fica para você aí estes nossos comentários, cultive o silêncio, aproveite o momento, tranque no seu quarto e sem nenhuma palavra, deixe Deus falar com você. Aquiete a sua consciência, os seus pensamentos e deixe que Deus acrescente o que precisa ser acrescentado. Lembrando que o silêncio contribui para resolver qualquer problema que você esteja enfrentando. Muito obrigado, pastor Fernando, mais uma participação no nosso encontro. A gente volta em seguida para falar um pouquinho mais agora a respeito de um assunto também importante, que é esse mesmo, o silêncio. Fique conosco. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Aqui está falando o bispo Tito Oscar. Eu sou da igreja de Nova Vida, lá em São Paulo. O programa ainda não chegou à nossa cidade, a gente está torcendo para que isso venha acontecer, mas você pode, quando visitar a capital paulista, também dar um pulinho até a nossa comunidade. Os endereços estão aí correndo e você com certeza vai ser abençoado como tantas outras pessoas o têm sido.
Eu conversei há pouco com o pastor Fernando sobre a importância do silêncio. Eu me lembro que após nós terminarmos um dia uma reunião de oração, que acontece muito nas nossas igrejas, uma pessoa chegou para mim no final da reunião e disse assim: pastor, eu não gostei da reunião. Aquilo criou assim um impacto, me deu um susto inicialmente. Eu obviamente perguntei, porque a reunião foi uma bênção, por que você não gostou? E ela disse assim: não, eu fiquei com muito medo. Eu digo, medo? Eu fiquei com muito medo, porque a reunião foi muito, disse ela assim, silenciosa, e eu não gosto de silêncio. Eu gosto daquelas reuniões em que as pessoas gritam, cantam, batem palmas. Essa reunião, eu logo fiz uma leitura de que possivelmente aquela pessoa estava enfrentando algum problema interior. Porque você sabe que o silêncio ele assusta. Nem todas as pessoas conseguem conviver num ambiente silencioso. Mas a gente tem que seguir as orientações da palavra de Deus, e como nós comentamos, a Bíblia diz que há um tempo de silêncio. Agora eu preciso de ressaltar, como eu já afirmei, que silêncio não é mutismo. Silêncio não é você se trancar, porque o mutismo tem um sentido assim de, eu diria até de agressão, de punição. Quando há uma briga entre duas pessoas, entre um casal, por exemplo, qual é a arma que um deles usa? O mutismo. Senta à mesa, não diz uma palavra, fecha o semblante, não conversa, é uma forma de agressão. Quando perguntado, responde apenas com uma palavra, enfim, não há diálogo. Em muitos lares, queridos, esta prática está presente. E é uma forma que nós, como humanos que somos, usamos para punir o outro, não respondendo, não falando, não dialogando. Mas quero dizer para você que o silêncio ele tem um outro sentido também. Hoje a gente vive num mundo exageradamente barulhento. Os decibéis aumentam aí a cada esquina. Tanto é que os governos já estipularam leis. Lá em São Paulo tem uma lei chamada PSIL. Você não pode fazer barulho em nenhuma hora do dia. Não é depois de 22 horas, não. 24 horas. Qualquer hora do dia, se você fizer barulho excessivo, você pode ser punido e as multas são altíssimas. Por quê? Porque é importante nós termos um tempo para aquietar o coração. Dizem aí os pesquisadores, os estudiosos, que a próxima geração vai ser uma geração surda, em razão destes aparelhos que são colocados nos ouvidos e o som muito alto. Isso vai acabar prejudicando essa próxima geração. É importante aprender uma lição, e eu espero que isso fique gravado na sua vida, no seu coração. A arte do silêncio, ela é uma arte que poucos conseguem dominá-la. Mas a arte do silêncio, e agora é preciso ressaltar, tanto do silêncio físico quanto do silêncio espiritual, ela precisa ser bem posicionada. Você não precisa, por exemplo, ser um monge, um eremita, ir para um deserto para cultivar o silêncio. Aliás, a história dos monges diz que muitos deles foram para o deserto para sair daquela confusão da cidade, e em lá chegando eles perceberam que o barulho estava presente, mesmo numa cela, trancados sozinhos, a mente estava fervilhando. Quer dizer, eles saíram fisicamente, mas não deixaram a mente do lado de fora. Então não adianta, esse silêncio de apenas um afastamento não contribui. Eu estou falando com você porque eu tenho conversado com muitas pessoas que hoje só conseguem dormir na base de remédios. São pessoas agitadas, são pessoas nervosas, são pessoas inquietas, são pessoas... Não estou falando de patologias, distúrbio bipolar, essas coisas que acontecem, não. Estou falando de pessoas tidas como normais, que, no entanto, não conseguem mais silenciar, não conseguem mais aquietar o coração.
É preciso dar um tempo para que Deus possa nos ajudar. Deus continua, eu creio piamente nisso, continua desejando falar comigo, desejando falar com você. Mas o que Ele precisa é de um espaço. Você sabe que a lei da ética diz que quando uma pessoa fala, a outra deve ouvi-la. Então, quando Deus fala conosco, Deus precisa de ter da nossa parte um silêncio. Mas nós, até mesmo nas nossas práticas de oração, nós falamos, dizemos amém, levantamos e vamos embora. E não esperamos a resposta de Deus. Gostaria muito que neste nosso encontro, ao terminá-lo, você colocasse no seu coração: não, eu vou aprender a dar um tempo de silêncio. Você já observou que até quando a gente entra no carro, depois de ligá-lo, a primeira providência é ligar a rádio, é colocar um CD, é colocar uma música. Nós precisamos de barulho para nos manter, de uma certa forma, com aquele sentimento de que eu estou vivo. Aprenda a silenciar o seu coração, aquiete a sua alma, e você vai experimentar um mundo, talvez, nunca antes experimentado. Silencie o seu coração. A Bíblia diz sobre tudo que tem que guardar, guarde o seu coração, mas guarde o coração em silêncio. Próxima vez que você estiver sozinho, aquiete, relaxe e deixe Deus inundar a sua vida com tudo aquilo que Ele tem para dar a você condições de viver a vida. Nós estamos terminando o nosso encontro. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um programa Viva a Vida, e nós esperamos que você possa nos acompanhar. Sintonize este programa, ligue a internet. Estamos também vinculando estes programas pela internet no nosso portal. Anote o endereço de uma igreja, visite amanhã uma das igrejas de Nova Vida e esteja conosco no próximo encontro. Até lá, um bom dia para você. E aqui fica o Bispo Tito dizendo que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Declare: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou, declare: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor: Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Vem, Espírito de Deus. Espírito Santo, toma, Senhor, a minha casa. Espírito Santo, toma a minha família.